Boa noite, meus amados. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua casa nessa noite, pela tua vida, pela tua família. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. E eu quero ministrar uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. O tema hoje é abatidos, mas não destruídos. Antes de ler o versículo, eu peço que você compartilhe esta oração para seus amigos, familiares, para os irmãos da sua igreja, da sua célula, do seu pequeno grupo, e divulgue esse trabalho. Além da oração da manhã e da noite, o pastor João Neres faz aqui a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Estou lendo a Bíblia toda, só faltam 20 livros para nós terminarmos, é uma grande vitória. Vou concluir no mês de agosto. E isso pode ser bom para você que prega a palavra, para você que ensina na escola dominical, pois a Bíblia estará até agosto toda lida e explicada, versículo por versículo, aqui no canal. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Abatido é aquela pessoa que se abateu, que foi lançado por terra, que foi derrubado. O abatido, ele foi diminuído, humilhado, prostrado. Ele foi enfraquecido, debilitado, definhado, cansado, fatigado, desanimado, ele foi deprimido. O inimigo, ele se aproveita do nosso abatimento para nos derrotar. Deus mandou que Moisés destruísse os amalequitas, porque os amalequitas se aproveitavam dos abatidos, dos cansados, que estavam no final da fila. E por isso Deus diz para Moisés para que haja guerra contra Amaleque de geração em geração, porque eles foram cruéis contra os cansados, os abatidos na peleja. Esse texto está em Deuteronômio 25, 17 a 19. O que nos abate? A ansiedade. Nós não podemos ficar ansiosos. O que nos abate? Recordações más, recordações ruins. Lamentações 3, 18 a 22, diz que nós devemos lembrar das coisas boas, daquilo que nos traz esperança, e não das coisas ruins. Outra coisa que abate o crente é a zombaria. Neemias 4, do 1 ao 3, diz que Tobias, Sambalate e Gesem zombavam de Neemias, mas ele continuou firme. Outra coisa que nos abate é a aparente ausência de Deus. No Salmo 42, versículo 3, o salmista diz: olha, os meus inimigos estão dizendo o tempo todo: onde está o teu Deus? Que não agiu ainda, que não fez ainda. Outra coisa que abate são palavras de desânimo. Aqueles 12 espias trouxeram palavras negativas, e por causa deles, quase que todo Israel era destruído, O que nos abate, a guerra é espiritual. Efésios 6:2 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Paulo disse que ele sentia o tempo todo o combate, era temores por fora, e medo também por dentro, e assim o tempo todo o combate espiritual. A situação financeira também nos abate, como aquela viúva lá em 2 Reis, capítulo 4, estava abatida por causa de uma dívida. Mas o apóstolo Paulo disse que nós somos abatidos, mas não destruídos. Jacó foi muito abatido, mas no final Deus lhe deu vitória. José foi muito abatido, humilhado, ficou vários anos como escravo, esquecido na cadeia depois de 2 anos que interpretou o sonho daquele copeiro. Ele ainda estava lá preso, mas Deus o honrou e o tornou governador do Egito. Davi foi abatido muitas vezes, humilhado, fugindo de Saul, mas Deus o levantou como o maior rei de Israel.
para que alguém mais abatido do que Jó, né? Mas ele abatido disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Depois ele disse para a mulher: falas como uma louca, recebemos o bem de Deus, não receberemos também os males? Depois ele disse em Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele confiarei. No 19:25 ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim, no 42:10, ele teve um encontro pessoal com o Senhor e Deus o restaurou. Deus tem providência nesta noite para você que está abatido. Deus te chama, como chamou a mulher estéril em Isaías 14, e disse: alega-te, ó estéril, porque mais são os filhos da estéril do que da que tem marido. Eu te chamei como uma mulher abatida, cansada, humilhada. Deus fala isso para Israel e fala para você também, para mim nessa noite. Outra providência de Deus para abatido é que ele diz que habita com o abatido, Isaías 57:15. Ele habita com aquele que está quebrantado. Ele tem uma atenção especial, Isaías 66, versículo 2, diz assim, ó: porque a minha mão fez todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, o que treme diante da minha presença. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu olho para você. Deus traz conforto para o abatido, Deus exalta o abatido, Deus levanta o abatido. Salmo 146, versículo 8. Aleluia. O Espírito do Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Salmo 42, o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Aleluia. E o hino 193 da harpa cristã diz: por que te abates, ó minha alma, né? Porque perdes a calma. Então que nessa noite o Senhor possa te restaurar, que todos possam olhar para você e ver que você, apesar de abatido, não está destruído. É como aquele avião, aquele caça que foi abatido numa guerra, mas o piloto ejetou, o piloto saltou de paraquedas, ele foi abatido, mas não foi destruído. Aleluia. Eu não sei quais as lutas que você passou, né? Eu não sei quais os vendavais, assolado pelos vendavais, jogado contra o cais, como diz o hino da nossa irmã Shirley Carvalhais. Foi arremessado contra o cais e você talvez tenha se tornado abatido, tenha ficado abatido, cansado, né? Mas Deus nesta noite está contemplando o teu abatimento. Deus está perto. Deus está contigo. E nessa noite Ele quer te levantar, quer te honrar, quer te abençoar. Senhor Deus bondoso, santo e eterno Pai. Senhor, eu quero te apresentar os teus filhos que, assim como Paulo, se sentem abatidos, mas não destruídos. Ainda de pé. Aleluia. Eu me alegro no Espírito, Senhor, quando eu leio aquele texto de Gideão, que diz que os homens estavam cansados, mas ainda perseguindo. Eles não tinham mais forças, mas a vontade de vencer os midianitas era tão grande, que a Bíblia diz que eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. Que os teus filhos nessa noite sejam assim, abatidos, mas não destruídos, cansados, mas ainda perseguindo, para alcançar a vitória. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Concede-nos uma noite de paz, restaura os abatidos, restaura a força alcançada, nos prepara para um novo dia, nos dá nessa noite sonhos de revelação, nos cura, nos dá um sono restaurador, reparador. Ó Deus amado, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.